Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento e eu gostaria de começar esse vídeo dizendo o seguinte: o último vídeo que eu fiz nesse canal, que tem por título O Lema da ONU e a Profecia de Paulo, algumas pessoas vieram nesse canal, pessoas que se dizem cristãs, me criticaram e o problema não é a crítica, eu estou aqui para ouvir crítica, eu não sou dono da verdade, mas elas disseram que eu estava sendo sensacionalista e usando argumentos fictícios, dizendo que a ONU ela existe apenas para evitar guerras mundiais. Quem fala isso não conhece verdadeiramente a história da ONU e nunca estudou esse assunto. Gente, entenda o seguinte, a ONU ela é um órgão esotérico que veio para incentivar e promover uma nova espiritualidade para o mundo. E para isso precisa destruir o cristianismo. A partir disso e por isso, eu quero fazer uma série de vídeos para você entender o seguinte: está em plena expansão no mundo um pensamento que é chamado de doutrina luciferiana. E eu vou te mostrar o que é isso. Eu quero te mostrar como a ONU está envolvida com esse pensamento luciferiano que não tem nada a ver com adoração, com culto, com sacrifícios. Não tem nada a ver com sacrifícios a Satanás. Mas tem a ver com doutrinas inspiradas em Lúcifer e que vieram para substituir o cristianismo. E você vai entender se você acompanhar direitinho essa série de vídeos que eu estou começando a partir de agora. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: primeiro precisamos entender a importância que teve e que tem ainda hoje para esse projeto um trabalho desenvolvido por uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky, conhecida como HPB. Helena Petrovna Blavatsky nasceu em 1831 na Rússia. Aos 20 anos, quando estava em Londres, avistou na rua um mestre indiano que sempre a visitava nos seus sonhos. O mestre ascensionado era o Moriá da Grande Fraternidade Branca, formada por seres que alcançaram a iluminação e ajudam a humanidade na sua evolução. Pausa. Então, Helena Petrovna Blavatsky era uma menina que nasceu, na verdade, na Rússia, e era um território que antes pertencia à Rússia, e ela, desde criança, ela tinha experiências paranormais. Então, aos 20 anos de idade, ela viaja para Londres, e aí ela avista um homem numa caravana indiana. Olha que interessante, desde criança que Helena Petrovna Blavatsky, a Madame Blavatsky, ela sonhava, ela via em sonhos um homem com características indianas, um homem alto, mas ela não conhecia. E então, quando ela com 20 anos estava em Londres, ela avista esse homem e o reconhece como sendo aquele homem que aparecia em sonhos para ela. Este homem fazia parte de uma grande fraternidade branca. O que é a grande fraternidade branca? É um grupo de seletos homens que alcançaram um estado de iluminação interior, que alcançaram uma iluminação espiritual que os fizeram estar em um outro nível de espiritualidade, não mais num corpo físico, mas nas esferas espirituais, em outros níveis de espiritualidade. Só que naquele momento, Moriá estava então encarnado como um mestre, porém encarnado. No dia seguinte, a jovem russa o encontrou pessoalmente. O Moriá apresentou-se a ela em carne e osso e lhe mostrou o caminho que ela deveria seguir, a criação de um movimento de renovação espiritual que sintetizasse as verdades contidas em cada religião. Pausa, presta atenção. Então ela encontra esse mestre ascensionado, esse homem que eles chamam, esses seres, que eles chamam de Mahatmas, avatares, mestres de luz, mestres ascensionados e por aí vai. E o que acontece? Eles acreditam que esses mestres estão guiando a humanidade. Observa, guiando a humanidade através de quem? Através de uma liderança política que aceita essas ideias, que acredita, que são devotos dessas ideias. Muitos líderes políticos, inclusive os nossos líderes da ONU, que defendem esse posicionamento.
Eles estão sendo orientados por essa elite espiritual, por essa grande fraternidade branca, e eu vou te mostrar isso na sequência dos vídeos. Agora observa, esse mestre então, ele é um dos principais que vai orientar Helena Blavatsky. E Blavatsky, qual é a missão dela? É criar um movimento de renovação espiritual que sintetize, ou que na época sintetizasse, as verdades contidas em cada religião, ou seja, um verdadeiro ecumenismo ou talvez um sincretismo. Qual era a ideia? Era buscar o que ela chama de sabedoria primordial. A primeira sabedoria que foi deixada, na verdade, por esses mestres de luz. E essa sabedoria foi sendo perdida nas religiões, nos dogmas, nas doutrinas, no formalismo que as religiões criaram. E o papel dela era então buscar essa sabedoria primordial e criar isso sintetizado nessa nova espiritualidade. E aí olha o que acontece. Esse movimento, mais tarde denominado Teosofia, deveria divulgar as doutrinas dos mestres e fazer a ponte, presta atenção nisso aqui, a ponte entre a espiritualidade do Ocidente e a do Oriente. Helena Blavatsky dedicou-se de corpo e alma a este projeto, que conduziu em 1875 a criação da Sociedade Teosófica. Então, observa bem, ela teria então que divulgar as doutrinas dos mestres. Os mestres estavam orientando Helena Blavatsky a que ela conhecesse a verdadeira sabedoria, as verdades que estavam contidas em cada religião e sintetizar tudo isso num movimento. Esse movimento foi chamado de Teosofia, ou seja, Theos, Deus, Sofia, sabedoria. Então significa sabedoria divina. A partir daí, esses mestres estão dizendo o que é, onde está a verdadeira sabedoria. Esse movimento então iria resgatar a verdadeira sabedoria que nós perdemos. O cristianismo perdeu. O cristianismo não é, na verdade, uma religião da verdade. O movimento teosófico estaria então resgatando essa verdadeira sabedoria. Helena Blavatsky, então, ela viaja o mundo. Ela sai da Ásia, conhece os movimentos tibetanos, ela vai para as montanhas do Tibete, ela conhece o budismo, ela viaja pela África, pela Europa, ela chega aqui na América, reunindo as informações que eram comuns em todas essas religiões, e aqui na América, passando pelo México, chegando nos Estados Unidos, em Nova York, ela vai fundar em 1875, veja, século XIX, o século que matou Deus. Veja um vídeo meu aqui que fala sobre que Deus está morto. E ela vai fundar em Nova York a Sociedade Teosófica. É um movimento basicamente ecumênico e um movimento universal. Aí estava o nascimento daquilo que eles querem que seja a verdadeira espiritualidade para o mundo. Observa algo curioso que eu vou te mostrar. Em 1874, ela desloca-se para os Estados Unidos. Em outubro de 1874, ela conhece Henry Stell Olcott. Olcott vai ser o grande parceiro dela na fundação da Sociedade Teosófica. Em novembro de 1875, 17 pessoas se reuniram com HPB, Helena Petrovna Blavatsky, em Nova York, em suas acomodações do edifício situado no número 46 da Irving Place, E aí, assim foi fundada a Sociedade Teosófica. Agora, observe uma coisa muito curiosa e estranha. A professora Lúcia Helena Galvão, numa de suas palestras sobre Helena Blavatsky, ela diz que Helena Blavatsky, quando ela funda a Sociedade Teosófica, ela colocou embaixo de um quadro a seguinte frase: a criança nasceu, aleluia. E eu pergunto, o que será que Helena Blavatsky queria dizer? Ou que criança foi essa que nasceu? Quando você entender de que forma ela enxerga Lúcifer, talvez isso desperte em você alguma curiosidade e talvez acenda uma lâmpada na cabeça daqueles que realmente acreditam no cristianismo
como a verdade deixada por Deus. E aí eu queria mostrar uma coisa curiosa. Eles acreditam que Jesus Cristo, ele é apenas mais um avatar. Assim como foi Zoroastro, assim como foi Buda, assim como foi Maomé, esses líderes das grandes religiões são considerados avatares. Jesus é apenas um avatar, é apenas uma Mahatma, um mestre de luz, um ser iluminado que alcançou essa iluminação, né, de uma forma mais profunda, e então ele faz parte desse grupo que faz parte da grande fraternidade branca. Olha só, esses mestres então, principalmente o mestre Moriá e o mestre Kuthumi, que orientaram Helena Blavatsky na formação da Sociedade Teosófica, esses mestres eles deixaram algumas cartas. Essas cartas foram escritas, né, não é bem escrita, eles usam outro termo, porque foi de uma forma meio espiritual, né? Vou usar um termo aqui para a gente entender. Essas cartas foram então deixadas por esses mestres, escritas então por Alfred P. Sinnett, A.P. Sinnett, e então Sinnett ele escreve um livro que tem por título A Carta dos Mahatmas. E aí eu quero mostrar para você uma curiosidade que está no prefácio desse livro. Olha só, diversas religiões da humanidade preservam uma tradição segundo a qual uma coletividade de grandes sábios inspira e conduz silenciosamente a nossa humanidade no caminho que leva à paz e à sabedoria. Observe, uma coletividade de sábios inspira e conduz a humanidade silenciosamente a um caminho de paz e sabedoria. Veja, eles conduzem como? Através desses líderes, desses políticos, da ONU. Nós, mesmo que não concordemos ou que a gente acredite em outra coisa, nós estamos inseridos dentro desse projeto, né, que é apoiado pela ONU, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente acha que a ONU está ali só para evitar guerras. E aí você vai entender por que é que hoje tudo está tão esotérico, por que que hoje tudo se resolve na base da meditação, da acupuntura, da yoga. Tudo se resolve através da ciência que vai nos tratar de forma humanista. Porque nós não somos, na visão deles, uma criatura de Deus. Eu vou colocar aqui as principais, existem muitas, mas as principais diferenças entre o cristianismo e a teosofia, onde há um choque, né, de crenças e doutrinas. Primeiro, para eles não existe um Deus criador. Não há um Deus criador. Existe um espírito universal maior, existe uma energia maior, uma força, uma energia maior, né? Esse ser supremo, ou o grande arquiteto do universo, como diz aí os maçons. Então esse ser supremo que é incognoscível, ele não pode ser conhecido, ninguém nunca ouviu e nem podemos saber nada sobre esse ser. Esse ser então ele se manifestou de outras formas, como por exemplo o Logos Criador, ou um Espírito Criador, o Espírito que é homem e mulher, que é pai e mãe, que também contém o sagrado feminino. A partir daí tudo é uma manifestação e nós estamos num processo de evolução. O cosmos como um todo está num processo de evolução. Nós somos apenas uma manifestação deste ser maior, que não pode ser conhecido. Então, nós somos uma manifestação que estamos num processo evolutivo. Hoje estamos aqui como humanos, mas em outros períodos, em outras eras, nós já fomos de outros reinos, do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Hoje estamos aqui como humanos iluminados. E então, toda a terra, tudo que você vê, as plantas, as águas, os animais, estão nesse processo e amanhã serão, em outras eras, estarão em outro estágio de evolução. De forma que tudo é uma evolução. E aí você vai entender por que a biologia, por que a física acredita que hoje tudo é quântico. Por que hoje tudo é uma evolução. Sabe por quê? Porque essas instituições científicas, essas organizações científicas, elas são formadas por uma grande maioria de cientistas que são adeptos desse pensamento.
e você está achando que é simplesmente uma ciência imparcial. Não é. Uma outra diferença muito grande da teosofia para o cristianismo é que eles não acreditam que exista um Jesus Salvador. Jesus não é o Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus encarnado. Ele é uma manifestação. Jesus é um avatar. Jesus é um Mahatma. Jesus é um ser de luz, iluminado tanto quanto Buda foi. Então ele não é o verbo de Deus encarnado que veio para salvar o homem por causa dos seus pecados. Nem em pecados eles acreditam. Não existe essa ideia de pecado como nós acreditamos. Um outro ponto muito interessante é que eles acreditam que a experiência substitui os dogmas da religião. Nós cristãos acreditamos na Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus. A Bíblia, para nós, ela é a nossa regra de fé e prática. Aqui contém os dogmas, as doutrinas, os ensinamentos deixados por Deus, e por seus apóstolos e profetas para nos conduzir num caminho da salvação. Eles dizem que não, que a Bíblia não é isso, que não, essa sabedoria primordial não pode ser contida em nenhum livro. Por isso, eles substituem o dogma, a doutrina, pela experiência. E aí, se você quer encontrar a verdadeira sabedoria, se você quer encontrar o divino, se você quer encontrar esse caminho da iluminação, esse caminho está dentro de você. Porque se você é uma manifestação de Deus, se você é um fragmento, como eles usam essa expressão, desse Deus, você é uma parte desse Deus, você também é Deus. Nós somos deuses. Na verdade, tudo é Deus. E aí, onde está o divino? Dentro de você. E aí você precisa dessa introspecção, você precisa de buscar em você mesmo. Daí a ideia da meditação, de buscar essa energia dentro de você, porque está em você. E isso te leva para um humanismo, porque tudo está centrado no próprio homem. E aí você vai compreender mais na frente onde entram as ideias de Lúcifer, aonde Lúcifer veio para exaltar o ser humano, para resgatar, para conduzir o ser humano a esse divino que está no próprio homem. Aí você vai entender as ideias luciferianas, que não tem nada a ver com adoração ao diabo, mas que também é uma exaltação a Lúcifer. Mas eles não enxergam Lúcifer como a gente enxerga. Um outro ponto que diferencia a teosofia do cristianismo é que Lúcifer, para eles, é um agente da iluminação. E é esse ponto que eu quero tratar de forma mais específica mais na frente. Tudo vai se resumir num culto humanístico, porque se tudo está centralizado no homem, se tudo está dentro de cada pessoa, então a resposta está na própria humanidade. Daí a ideia do culto humanístico. Quero te mostrar aqui uma foto, foto de uma gravura reproduzindo, claro que isso aqui não foi uma foto original, mas reproduz aqui Helena P. Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, que nasceu em 1831 e morreu em 1891. Aqui ela está com seus mestres Kuthumi, à sua esquerda, à esquerda aí do vídeo, o mestre Moriá ao centro e o Conde Saint-Germain, que é outro mestre ascensionado à direita. Agora eu quero encerrar esse vídeo te dando um dado muito curioso. Aqui diz o seguinte: a era de peixes governada pelo avatar Jesus está expirando. Esta é a obra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse galopam através das nações derramando o karma planetário. O karma da humanidade que Jesus segurava e agora não pode mais porque a grande lei não permite. A dispensação da era de peixes está terminando e começando a era de aquários. É como um governo que encerra o seu mandato e acerta as contas para entregar tudo em ordem para o próximo governante. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo foi o governante da era de peixes. Ele foi o avatar, o Mahatma, o mestre da era de peixes. Mas a era de peixes está encerrada e estamos entrando na era de aquários. E para essa era virá um novo ser, um novo governante, um novo mestre, um novo avatar, um novo Mahatma. E aí nós vamos entender, eu vou mostrar para você mais à frente, uma instituição ligada à ONU.
e que lá diz claramente que eles estão preparando o mundo para receber esse novo mestre. Nós que somos cristãos e que ainda acreditamos na palavra de Deus como regra de fé e prática, sabemos muito bem de que eles estão falando. No próximo vídeo meu, eu irei falar sobre as ideias de Lúcifer e como Helena Blavatsky enxergava Lúcifer e como Lúcifer é também, obviamente, consequentemente difundido por essa nova visão, né? Essa visão teosófica que é apoiada pela ONU. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Acompanhe o próximo, me ajude nesse trabalho e que Deus abençoe a todos.